Eu tô vislumbrado, João, com um autor que eu achei na biblioteca do Mas que autor, Jorge? José Roberto Toreiro Fernandes Júnior. Rapaz, esse nome não tá entrando na minha cabeça, não. Então, você deve conhecer como Toreiro apenas o nome dele. Ah, desse daí eu sei. Então, aí eu passei lá na biblioteca, comprei alguns livros, levei lá pra cá, tá tudo arrumadinho agora lá. Mas então, meu mano Jorge, ele já é antigo? Rapaz, ele já é de 1963. Se ele fosse irmão de Paim, né? Paim seria mais velho, porque Paim nasceu dia 28 de abril e nasceu dia 9 de outubro. Aí, de onde ele é, meu mano Jorge? Que é lá de Santos, de São Paulo, lá no Cafundé de Judas. Pera, você falou que ele é o que antes? Eu tinha falado que ele nasceu dia 9 de outubro de 1963, João. Ah, rapaz, conta mais o que você sabe sobre ele. Então vamos lá. Ele é escritor, roteirista, cineasta e jornalista. Além de que ele cursou letras lá na Universidade de São Paulo e fez, sem concluir, né, sem terminar, o pós-graduação em cinema e roteiro. Além de que ele é autor de mais de 49 livros. Né? Ah, então me fala mais sobre ele que agora eu tô ficando interessado agora. Então, ele escreveu roteiros para o cinema e para a TV, como o Retrato Falado, que foi passado lá no Fantástico, na Rede Globo, sabe? Com a mulher lá que eu esqueci o nome agora. Ele também trabalhou como roteirista em várias outras longas metragens, como Pelé Eterno, Memórias Póstumas, que inclusive é parte de um livro do Machado de Assis que ele leu e gosta tanto. Também tem o Contador de Histórias, Pequeno Dicionário Amoroso e tal. E, além disso, ele começou em 1995 a carreira de cronista dele, de escritor. Começou escrevendo lá algumas crônicas, depois ele passou a escrever textos de futebol para a revista Placar, e depois ele cuidou das colunas de esportes lá da Folha de São Paulo de 1998 até 2012. Aí ele foi sócio da livraria Realejo, lá em Santos, onde ele nasceu, né? E também, homem, ele, deixa eu me lembrar, ele apresentou o programa Cantos Gerais, lá no canal Brasil. Aí também ele fez 2 temporadas de um programinha de literatura lá, chamado Super Livros, que eu acho que é até de criança, nem vi direito, lá no Sesc TV. Ele também é responsável por uma página lá no Facebook. Lá no Facebook tem mais de 40 mil seguidores, bem famosa a página, sabe? Chamado Diário do Bolso. Ele faz como se fosse um diário do Bolsonaro lá. E ele transformou essa página, a parte dela, em 4 livros. Inclusive eu comprei um, tá até lá em casa. Vai, muita coisa legal sobre esse autor. Mas voltando pro assunto, me conta uma obra famosa dele aí. Deixa eu ver pra você, homem. Tem o Chalaça. O Chalaça ganhou vários prêmios. Nossa. Mas que prêmios, meu Deus? Ele ganhou o prêmio Jabuti e o prêmio Paraná de Literatura. Mas assim, não adianta só eu ficar falando aqui, eu vou lá buscar pra tu dar uma olhada e tal, e tu realmente comprar como ele é bom, certinho? Certinho. E ô Barnabé, serve uma aqui pra gente, ó. Vamos mandar. Opa, voltei, João. Trouxe aqui, ó, Chalaça que eu te falei. Uma lidinha dele, trouxe um monte, mas Vou conseguir ler tudo isso Ah, agora. não, como eu disse, foca principal nisso daí. O que eu tava te falando, dá uma lidinha na sinopse dele aí pra dar uma olhada. Tá bom, vamos olhar a sinopse então pra ver se ele vai bom mesmo. O Chalaça, de José Roberto Toreiro. Com seu romance de estreia, O Chalaça. Um dos livros mais divertidos dos últimos tempos. Segundo a revista Veja, José Roberto Toreiro projetou seu nome em todo o país. Conquistou leitores e crítica, além dos elogios de toda a imprensa. O livro ganhou vários prêmios, como o A-Clube e o Jabuti, pela Câmara Brasileira do Livro. O romance contém as supostas memórias do conselheiro Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, fiel secretário particular de Dom Pedro I, personagem que viveu os mais importantes fatos do nascente Império Brasileiro. Toreiro recria brilhantemente e com humor implacável a vida desde que teria sido um dos mais importantes auxiliares de Pedro I. Mas não só na política, como em seu dia a dia. Era sua atribuição, por exemplo, intermediar os encontros do imperador com as filhas de Eva.
Rapaz, esse livro parece ser bom mesmo, viu, Jorge? Não é bom que eu não te disse que era bom, cara? Também tem esse daqui, ó. Ira, xadrez, truque e outras guerras. Comprei, nossa, faz tempo que comprei usado, né? Porque dinheiro não dá em árvore, não cai todo dia um dinheirinho na conta aí que dá pra pegar um monte de livro, igual eu peguei dessa vez, mas peguei usado, saiu mais barato. Mas assim, esse livro aqui, ele fala de um reino e tal, onde tinha uns reis, né? Como era um reino, tem um rei, tem um comandante, tem uma população lá, e aí ele conta sobre basicamente o dia a dia dessa população em meio a uma guerra, né? Estratégia, preparar a guerra, tudo. Entende? E cara, te falar como ele conta essa história, rapaz, eu acredito fielmente que isso aqui deve ter acontecido na Idade Média, sabe? E também o Evangelho de Barrabás, ele conta o outro lado da moeda lá da história da igreja, sabe? Lá da igreja católica, que tem Jesus, Cristo lá, Deus, Maria, José, amém? Mas assim, ele conta a história de Barrabás. Então quando Jesus estava lá, chibata, esse livro aqui vai contar a história de Barrabás, o cara que foi libertado lá. Ele conta toda a vida, fala, teve José que parecia, era a mesma coisa e tal. As coisas. Eu gostei bastante dele, inclusive. E falando em evangelho, livrinho sobre Papa. Conta lá dos papas desde o princípio, né? Onde Papa vem lá da história onde Judas perdeu as botas, literalmente. Aí assim, ele conta lá do início até agora sobre os papas que teve. É uma história, né, de cada papa. Tem papas que são engraçados, como ele ascendeu ao poder, como ele perdeu o poder e tal. Mas tem partes que são meio trágicas, tipo, teve uma morte aí de um papa que nem te conto, viu? Assim, eu gosto bastante dele, ó. É bem engraçado e também bem trágico. Desculpa interromper, eu ouvi você falando sobre um autor que escreveu a história do Pelé quando era mais novo. Ah, sim, José Roberto Toreiro escreveu a história do Pelé quando ele era mais novo. Tá no livro Uma História de Futebol. Meu filho chegou em casa falando que a professora dele tinha falado na escola sobre esse autor. O senhor teria esse livro para me prestar? Tá na mão, Barnabé. Mas não se esqueça de ver também o Pelé Eterno, senão tu perde mais informação. Inclusive, pega mais uma pra gente. Bom. Vai sair caro, viu, João? Já tô sentindo uma facada no bolso. Bora. É fraco. Agora eu vou ter que fechar o bar. Ah, tá certo, Barnabé. Eu te pago amanhã, certinho? Sem prostegar, como fala? Como o pessoal fala? Certinho? Ah, fica tranquilo, João. Vamos lá pra casa que a gente continua falando sobre o Toreiro, certinho? Bicho fraco da molesta, viu? Porra, rapaz! Esqueceu, obrigado por ter lembrado. Fica à vontade, João. Fica tranquilo. Relaxa. Você tá em casa, tá na sua casa. Pode relaxar. Se você quiser, eu peço até pra minha filha buscar uma água. Papai! Opa! A professora da sala de leitura contou uma história maravilhosa hoje. Ela me emprestou o livro depois. Veja. Olha, João. Tá falando do Toreiro lá no bar? Aqui é um livro dele infantil, rapaz. Isso mesmo. Ele reconta os contos de fada com finais diferentes. Vejam, esse é João e os 10 pés de feijão. Falar aqui pra vocês dois. José Roberto Toreiro escreveu esses livros assim infantil junto com Marcos Aurélio Pinheiro. É lá da coleção Fábrica de Fábulas, sabe, homem? Nossa, ele escreveu um monte de livro infantil e infanto juvenil naquela coleção. Isso mesmo. Temos os 8 pares de sapatos de Cinderela, as belas adormecidas e algumas acordadas. Em cada história ele dá a opção para o leitor escolher o final que ele quer. Branca de Neve e as 7 versões, Joões e Marias, Chapeuzinhos coloridos, o Patinho Feio, que não era patinho nem feio. Olha, eu queria ser igual essas histórias aí do Toreiro, viu? Poder ter escolhido continuar bebendo aquele vinho de graça ainda. Nossa, se eu tivesse, mano. O problema é que o Barnabé me quebrar no pau depois, mas a gente aproveita, né? Mas assim, contando mais sobre isso, como eu disse, ele é da Fábrica de Fábulas, esses livros que escreveu com Marcos Aurélio Pinheiro. É a maioria infantil, infanto juvenil e tal. Entre outras coisas que ele escreveu, né? Ele escreveu curtas, nos roteiros, nos vídeos, nos longas.
Mas assim, uma coisa que a minha filha esqueceu de falar foi de alguns outros livros. Nossa, é uns livros que eu li. Rapaz, eu só li um pouquinho, porque né? Passou um tempo rápido. Aqui ó, Diário de Lelê e o Álbum de Catarina. Eles são tipo uma junção, sabe? Mesma historinha, só que contando partes diferentes da história, que é o quê? O Leleco da Silva, que é o sobrinho fictício do José Roberto Toreiro, ele se mete num monte de atrapalhadas na história dele. E no caso, isso aqui são como se fossem diários contando dessas atrapalhadas, dessas coisas engraçadas que ele viveu. E aí ele criou quando isso? Ele criou em 2006, lá num blog. Começou a postar, e depois decidiu fazer um livro. Nossa, é bem engraçado. Ele contava no quarto ano, nossa, me divertia com isso. Tem também Castelos, que ele fez, conta vários tipos de castelos existentes. Se eu não estou enganado, ele tinha ido numa escola lá em São Paulo, ele foi para um seminário de umas pessoinhas lá, e ele falou que ele está fazendo esse livro, que já feito, e que essas histórias vêm de que ele contava lá pro filho dele para dormir e outras coisas, entende? Entendo perfeitamente. Tem também o Branco, Belo e Cinderela e tal, que conta a história de 3 caras, né? Eles sabem que era um cozinheiro, deixa eu ver o que mais, era um cozinheiro... Nossa, parece ser um livro bem legal. Posso ver? Pode, filha, você procura aí pra mim quais são os 3 caras, que eu esqueci agora, eles eram cozinheiros, mais 2 lá. Branco, Belo e Cinderela estavam cansados de viver à sombra de suas esposas, enquanto Branca de Neve, Bela Adormecida e Cinderela eram amadas pelo povo e saíam na capa da revista Coroa. A eles só restava costurar, cozinhar e cuidar do jardim. Até que um dia seus resmungos foram ouvidos. Apareceu um enorme e assustador dragão. Enfrentá-lo e, claro, vencê-lo era a grande chance de os 3 se tornarem heróis, como sempre sonharam. Mas não seria fácil. Até então, o trio não tinha conseguido nem matar uma barata. Perfeito, era isso, era um cozinheiro, um jardineiro e o... esqueci o nome daquela profissão agora, não vou lembrar pra você. Aí tem o Futebol é Bom pra Cachorro também, tem um livro que ele escreveu de crônicas, levei lá, tinha esquecido de mostrar, livro de crônicas, ele tem várias crônicas que ele postava quando ele começou, sabe? Ele postava ali nos jornais e tal, e depois ele criou o livro, colocou aqui todas as crônicas. Tem os Cabeças de Bagre, que também merecem paraíso, que também veio um monte de também crônica, poema, tal, que ele escreveu. Nossa, eu li isso daqui, fiquei maravilhado com alguns e dei até umas risadas com os outros, sabe? Tá bom então, pai. Agora eu vou pro meu quarto e terminar de ler esse livro. Opa, certinho, filha. Vai lá, termina de ler, mas não faça muito barulho, viu? Pode deixar. Mas então, mano, eu tinha ouvido você falar que você tinha feito algumas curtas também. É, sim, ele tinha feito curtas, longas, vídeos e alguns roteiros. Aí de curta, tem o... Deixa eu ver, deixa eu falar. Agora fugiu da mente esse curta que ele tem. Tem A Morte, Amor, Nunca é de Sempre, A Inútil Morte de S. Lira e de um outro que eu esqueci agora. A Alma do Negócio. E aí de longa, como eu te falei, tem aqueles lá do bar, lá, que eu te disse, junto com o Barnabé do lado que estava servindo aquele filme maravilhoso. E também tem o Como Fazer um Filme de Amor. E aí vem outros roteiros que ele fez depois. Então, bora dar uma vista nesses curtas aí que você falou? Ô, João, é pra já, rapaz, bora lá. Bora lá. De um poema sobre os salmos. E vocês, Bruna? Plot de um poema sobre o sábado. Hoje é sábado, amanhã é domingo, e a vida vem em ondas como o mar. Os bondes saíram dos trilhos, e Jesus Cristo virou superstar. Amanhã é domingo, ontem foi sexta, meu time pisa hoje no gramado. Se perdermos, será o dia besta. Mas se vencermos, Deus obrigado. É meio difícil fugir dessa dura realidade. Neste momento, todas as TVs estão ligadas, as cervejas estão geladas e as pipocas estourando, porque hoje é sábado. Roberto Moreira. Diálogo dos Tempos, 1950.
Deus te abençoe, Maria do Carmo. Papai, eu queria falar uma coisa por cima. Pode falar, minha filha. É que Leleco me pediu em namoro. Leleco? O nome dele é Leonardo da Silva. E onde vocês se conheceram? No baile de debutantes. E o que faz esse Leonardo? Ele é engenheiro, médico, advogado? Ele é centroavante. Centroavante? Isso é galhofa, não é, Maria do Carmo? Não, papai. Era só o que faltava. Minha filha com centroavante. É pra isso que eu paguei seu curso de magistério? Mas, papai... Nem mais, nem menos. Essa gente do futebol é muito irresponsável. E se ele te abandona depois? Você quer virar uma secretária? Mas, papai... Não, não e não, Maria do Carmo. Filha minha não namora o jogador de futebol. Mas... Centroavante, ora sim. E o que vai ser da próxima vez? O sambista? Os anos 2000. Oi, Paps. Oi, Tainá. Paps, eu fui pedido em casamento. Sério? Juro, e dessa vez por um homem. Quem diria? O nome dele é Leleco. Leleco da Silva. E onde vocês se conheceram? No bairro Funk. E o que ele faz? É publicitário, engenheiro ou economista? É centroavante. Centroavante? Maravilha! Valeu a pena todo aquele dinheiro que você gastou com tintura de cabelo. E quando vai ser o casamento? Paps, era sobre isso que eu queria falar. Não sei se eu aceito. O jogador de futebol é meio, sei lá, irresponsável. Vai que não dá certo. Ah, você perde divórcio e ganha pensão pro resto da vida. Mas, Paps... Não e não, Tainá. Filha minha não perde uma oportunidade dessa. Já basta o pagodeiro que vocês no gol. Tá bom, pai. Pessoal, agora para nossa última apresentação, teremos o trecho do livro Chapeuzinhos Coloridos com a Chapeuzinho Branco. Então com vocês, o pessoal que vai apresentar aí. Licença aqui. Peça teatral, Chapeuzinho Branco, retirada do livro Chapeuzinhos Coloridos de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Adaptação Fabiana Daliarte da Silva Casado e Miriam. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma floresta, morava uma menina de olhos e cabelos claros. Nossa, que dia lindo! Que solzinho mais quentinho! E essas flores, que lindas! Todos gostavam muito dela, e sua avó, mais ela. Um dia, resolveu fazer uma capinha com capuz branco, bem bonito, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido há pouco tempo. Por conta de seu capuz, todos começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho! Senhora! Leve esses suspiros para sua avó que vive no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la. Isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Eu irei levar essas coisas para a minha solitária vovozinha. Obrigada. Vê se não corre Tchau. no caminho. Pode deixar. No caminho, ela cantava assim: Pela estrada fora, eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Vovó mora longe, sozinha, isolada. E bem tristinha, quase depressiva. Boa tarde, querida mocinha do Chapeuzinho Branco. Boa tarde, senhor. O que traz nessa cestinha aí? Suspiros. Para mim? Não, eu sinto muito. Eu estou levando essas coisas para a minha solitária vovozinha, que vive lá no meio da floresta. Então, o lobo pensou: Ah, como é dura a vida de um lobo solitário. É tão dura que, só para passar o tempo, eu comeria a vovozinha dela. Ela e os suspiros de sobremesa. Então, o lobo teve uma ideia. Está vendo aquela estrada ali? Sim. Ela vai direto para a casa de sua avó. É um pouco mais curta, um pouco mais longa. Mas tem um monte de criancinhas brincando por lá.
Por que não vai por ali? Verdade? Que grande ideia, senhor. Há quanto tempo eu não tenho com quem brincar? Vou fazer isso mesmo. Obrigada. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho. Só que lá não havia meninas, nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Ué, onde estão as crianças que aquele senhor disse que haviam neste lugar? Onde? Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou lá, bateu na porta. Quem bate? Sou eu, sua netinha, entregando suspiros para a senhora. Quando ela viu que era o lobo e não a Chapeuzinho quem estava lá, não se importou, pois como vivia tão sozinha e esquecida, achou bom ter alguma companhia. Ah, é você, lobo. Que bom que veio me visitar. Principalmente viu que estou sozinha. E apesar de saber que teria demorado, terei companhia por um breve tempo. E de fato, foi um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou. Depois de um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com os esquilos, bebendo água das fontes. Peraí, eu sou uma só. Tudo bem, só cante sua música então. Pela estrada fora eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Vovó mora longe, sozinha, isolada. E bem quentinha, quase Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Desculpa. Ah, quem bate? Ah, sou eu, sua netinha. Ah, entra, minha querida netinha. Mas pela hora de você chegar. O Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de um modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa estranha, perguntou: Por que suas orelhas são tão grandes? São para ouvir as pessoas. E esses olhos tão grandes? São para ver os amigos. Caraca. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro de outras pessoas. E essa boca tão grande? Bom, poderia ser para conversar. Mas vai ser mais de comer. Peraí! Eu quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque eu sou muito triste. Mas eu amava meu paizinho e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo e... A menina também ficou emocionada e se pôs a soluçar junto com o lobo. O caçador, que ia passando por ali, escutou aquela choradeira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas, quando ia atirar, a mãe de Chapeuzinho chegou. Minha senhora, por acaso nos tempos de menina, você não morava numa casinha lá no alto da serra? Sim. Pois era seu vizinho. Astolfo. Eu mesmo. Poxa, quanto tempo. Onde apareceu? Na verdade, eu nunca te esqueci. Confesso que era apaixonado por você.
Assim você me deixa envergonhada, mas eu também tinha uma queridinha por você. O que aconteceu com você? Eu me casei e tive essa bela menina. Mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você tá livre? Quer dizer... Os dois estavam no maior bate-papo. Quando o vovô gritou de lá de dentro da barriga do lobo. Você não se importa se tirar a vovó de dentro da barriga do lobo? Me impressiona que ela ainda está viva, mas pode ir aí, chamar. Vai deitar no chão. Isso é crime ambiental. Ai, meu Deus. Não tá conseguindo fechar, não. Você vai fazer comigo. 1, 2, 3. Sabe, esse foi o quarto dessa praia. Obrigada, senhor pensador. Você salvou minha vida. Se bem que minha vida é solitária. Sua vida não será mais solitária, minha senhora, pois vou pedir a mão de sua filha em casamento. E se ela aceitar, nós vamos morar juntos. Mas eu aceito! Que bom! Agora, vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia. E eu tenho um pai. Mas e o lobo? Bom, eu também cansei de ser o lobo solitário. Por que vocês não me adotam? Eu sou o bichinho de estimação de vocês. E assim... Todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe Chapeuzinho, porque se casaram. A vovó, porque passou por caminha. O lobo, porque deixou de ser solitário. O Chapeuzinho branco, porque aprendeu sua lição. Ninguém gosta de ficar sozinho. Seja tua beleza.